Bem-vindos a mais uma sala de leitura, hein? Estamos ao vivo. Já abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 26. Vamos fazer a nossa breve oração. Levítico 26. E vamos para a leitura de hoje. Façam as suas notas, tem aí suas canetas, seu bloco de notas à parte, ou se você tem uma Bíblia semelhante à minha, que tem espaço para anotações do lado, você faça aí suas anotações. Já eu vou falar o título, né? O que vai vir por aí, no capítulo 26. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença. Obrigado por esse clube de leitura que nasceu no ano de 2022. Completamos uma leitura panorâmica e agora estamos em 2023 com a leitura e a interpretação dos textos através da hermenêutica. Senhor, fale conosco. Convidamos o Teu Santo Espírito para estar em nosso meio, aonde quer que essa pessoa esteja nos acompanhar nesse momento, também em outro horário, que o Espírito do Senhor esteja ali presente, dando discernimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura. Levítico 26. O que vai vir por aí? Anote. O capítulo 26 vai falar recompensas pela obediência e punição por desobediência. Capítulo 26 vai falar recompensas pela obediência e punição por desobediência. Vamos ler. Não fareis para vós ídolos, nem de imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, isso aqui é um tipo de lei que não foi descontinuada. Tudo que o Velho Testamento diz, que o Novo afirma, é lei fixa, contínua e não descontinuada. Então, esse princípio de lei, de não ter outro Deus para si, de não ter imagens, de não levantar imagens, de adorar qualquer outra coisa, é permanente, é válida até os dias de hoje. É uma lei dada por Deus, continuada por Cristo, pelos santos apóstolos. Isso aqui, gente, eu sei que é difícil, é um pouco complicado para quem nos assiste nesse momento e faz parte da religião tradicional aqui do Brasil. Portugal também, né? Também tem muito, como que eu posso dizer? Muito disseminada, vamos dizer assim, essa prática, né? Mas fere o princípio bíblico, tá? Eu espero que você abra o seu coração. Eu espero que você não desanime por isso, eu espero que você não olhe para isso e desista da leitura. Vamos ler juntos a Bíblia toda. No final você decide. O Espírito vai falar ao seu coração e você veja por si. Vamos ler a Bíblia, vai entendendo o que diz os textos, confere na sua Bíblia. Confere. Você, amigo católico que tem uma Bíblia, nós estamos lendo a King James. Na versão que você tem mesmo, abra lá em Levítico 26, versículo 1 e leia. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Como eu disse, essa leitura não tem amarras com religiões, então o que tiver que ser falado com base no que nós estamos lendo, nós vamos falar. Então, o princípio aqui é esse, ó. Por exemplo, isso aqui
é uma imagem de escultura. E o que está esculpido aqui? 3 macacos. Ó, é o não ouvi, não falei e não vi nada. É o macaquinho do segredo. Está enfeitando aqui a minha estante. Bonitinho, eu achei muito legal. Então, qual é o problema? As pessoas pegam uma imagem esculpida por homens, colocam em algum lugar e reverenciam, né? Olha o que está escrito ali, ó, no finalzinho: para inclinar-vos a ela. Então, se inclinam a ela e oram supostamente a Deus, inclinados a essa imagem. E às vezes até com o objetivo de intermediar, né, a esse santo A, B, C, D. Ó santo tal, interceda por mim junto a Deus, por esta causa impossível. E eu faço uma promessa assim, 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 assim. Não, isso fere a soberania do Senhor, isso fere o princípio, fere o mandamento, tá? Então, não fareis para vós ídolos, nem de imagem de escultura, nem levantarei para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. É o que diz o texto. Versículo 2: guardareis os meus shabates e reverenciareis o meu santuário. Ah, pastor, então é o seguinte: se o versículo 1 está falando que a gente não pode ter imagem, e o versículo 2 fala que nós temos que reverenciar o santuário, então a gente tem que reverenciar o santuário. Sim, mas o santuário caiu. Certa vez, os discípulos estavam com Jesus dentro do templo, e quando eles saíram do templo, os discípulos falaram assim: mestre, olha que santuário lindo, olha que pedras maravilhosas. Jesus olha e falou assim: não fica admirado com isso não, que não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair. Vai cair. Na verdade, o templo vai ser derrubado e vai ser reerguido em 3 dias. Um novo templo vai ser reerguido em 3 dias. As pessoas não estavam entendendo nada. Cristo estava falando sobre si, que seria morto, né, preso, morto, sepultado e ressuscitado ao 3º dia. Descontinuando de uma vez por todas a reverência ao tabernáculo humano. Então isso aqui é uma lei perpétua. Ó, versículo 2: guardareis os meus shabates e reverenciareis o meu santuário. Isso aqui permanece, mas em uma outra configuração. Já falei para vocês quem é o nosso shabat, e no sentido do santuário. O santuário hoje não é mais de pedras construído pelas mãos dos homens. O santuário hoje somos cada um de nós, onde habita o Espírito Santo. Então, há outras passagens lá no Novo Testamento, nós vamos ler juntos, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso precisamos cuidar, né? Precisamos cuidar. Versículo 3: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as chuvas, as vossas chuvas, a seu tempo, e a terra dará o seu incremento. Já sabe o que é incremento, né? Já falei. E as árvores do campo darão seu fruto, e a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo da colheita. E comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança. E eu darei paz na terra, e deitareis, e não haverá quem vos amedronte, e farei desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará por vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós a espada. E 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga,
e os vossos inimigos cairão diante de vós a espada. Porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco. E comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho por causa do novo. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, esses 3 versículos aqui, ó, eu até vou colocar isso no PDF também para mandar para vocês. Deixa eu só anotar aqui. Eu nem tinha colocado, mas eu vou colocar, vou incluir no PDF isso aqui e mandar para vocês. Do versículo 10 ao 12. Isso aqui é uma profecia messiânica. Isso aqui acontece nessa época, mas também aponta para Cristo. Quando diz: e comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho por causa do novo. Tá? Jesus fala sobre isso também. Sobre o velho ensino e o novo ensino. Nós já lemos o vinho novo e o vinho velho, já expliquei isso. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. E eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então isso aconteceu com o povo de Israel, porque o tabernáculo e a arca da aliança representavam a presença de Deus andando no meio deles. Isso se cumpre em Cristo. Nós ainda vamos passar por essa leitura lá no livro de João. Deixa eu ver se eu não tem nada anotado aqui. Isso, eu não estava preparado para isso. Isso aqui veio agora, tá? Mas se eu não me engano está em João. Vamos ver aqui aonde. Aqui, ó. No princípio era só a palavra, né? Era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Deixa eu ver aqui onde que é o versículo que mostra esse cumprimento aqui, ó. Aqui, ó, versículo 14. Ó. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aquilo que era só uma palavra, aquilo que era só um verbo, aquilo que era só uma profecia, aquilo que no início da criação era só por palavra, se fez carne. Olha lá, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aqui está dizendo que realmente o que está escrito em Levítico 26, versículo 11, 12, estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, 12, e eu andarei no meio de vós, se cumpre no Novo Testamento, onde o próprio Deus, na pessoa do Filho, anda no nosso meio. Isso é glorioso demais, né? Isso é muito glorioso. Então é a Bíblia interpretando a Bíblia, a palavra se confirmando. Eu vou mandar essa anotação para vocês. Versículo 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os canzis do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas, se não me ouvirdes, e não fizerdes todos esses mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isso. Porei sobre vós terror, a tisica e a febre ardente. A tisica era uma doença pulmonar, hoje acredito que se chama de tuberculose e tal, e que a pessoa fica bem, sabe, bem magra mesmo, só pele e osso.
Então, Deus falou, eu vou colocar a tísica, né? E a febre ardente, que consome os olhos e causa angústia no coração. E semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. E eu colocarei a minha face contra vós, vou virar o rosto, não vou mais olhar para vocês, e sereis mortos diante dos vossos inimigos, e os que vos odeiam reinarão sobre vós, e fugireis, sem que ninguém vos persiga. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, e eu quebrarei o orgulho do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. Céu como ferro, então não chove. Terra como bronze, então planta que não vai nascer nada, né? E a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará o seu incremento, e nem as árvores da terra darão seus frutos. E se andares em oposição a mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Se ainda não fordes reformados por mim através dessas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto. E quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Infelizmente, isso aqui também se cumpriu. Eu digo infelizmente porque foi muito dolorido para o povo passar por isso. Isso culmina, finaliza tudo isso aqui, quando o povo ele é cercado pelo inimigo. Muitos são mortos, alguns conseguem fugir, dos que fogem, eles são atingidos por pestes, por fome, e um restante que sobra é levado para a Babilônia, o exílio babilônico. A gente vê que realmente Deus já tinha avisado que isso aconteceria e o povo não se deu por avisado. Deus envia vários profetas dizendo: se arrependa, o povo não se arrependia. Nós vamos passar por essas leituras também. Versículo 26. E quando eu vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o vosso pão em um forno e lhe entregarão novamente o vosso pão por peso, e comereis e não ficareis satisfeito. Não adianta. Pode comer o tanto que for, não ficariam satisfeitos. Uma praga, né? Uma peste, uma forma de Deus, sabe? Tentar trazer o povo para a obediência novamente. Versículo 27. E se com tudo isso não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei contrariamente convosco, em fúria, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. Houve tempo em que aconteceu isso, a gente vai ler junto. Tem até uma passagem que fala, né, que tinha tanta peste, tanta fome ali em Samaria. Por quê? Porque eles estavam cercados pelos inimigos, ninguém poderia sair. Então eles ficaram tanto tempo cercados, acabou a comida, começaram a comer a carne dos outros. Tem até aquela passagem, né, daquelas 2 mulheres que tinham filhos e aí combinaram: hoje nós vamos matar o seu filho e comer, amanhã a gente mata o seu e come. Aí no primeiro dia, uma cumpriu o combinado, no outro dia a outra não quis. E aí foram até o profeta, para o profeta resolver essa situação. Meu Deus, que coisa terrível, né? Mas o povo foi avisado disso, mas não se deram por avisados. Versículo 30. E eu destruirei os vossos lugares altos, e cortarei as vossas imagens, e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E porei as vossas cidades em ruínas, e trarei aos vossos santuários a desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves.
E eu trarei à terra a desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão com isso. E eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Então a terra desfrutará dos seus Shabates todos os dias da sua desolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e desfrutará dos seus Shabates. Então isso aqui aconteceu com o exílio. O povo foi exilado para a terra dos inimigos e a terra de Israel descansou. A única coisa que ainda tinha ali era a plantação de vinha. Ficaram poucos vinhateiros e ainda assim sob custódia. Os babilônicos deixaram ali poucos ainda cuidando ali da plantação de vinho. Então toda a terra teve um Shabat, teve um descanso. Nós vamos ler isso mais para frente, aí vocês vão se lembrar. Versículo 35, né? Enquanto ficar desolada, descansará, porque não descansou nos vossos Shabats quando habitáveis nela. Era a ordem de Deus que após 7 anos eles dessem 1 ano de Shabat para a terra, e mais para frente eles não vão mais cumprir esse mandamento. Então Deus está falando aqui, tudo bem, vocês não cumpriram? Então haverá um tempo em que a terra vai cumprir esses Shabbats. Pode deixar que eu vou dar um jeitinho da terra cumprir os Shabbats. Era para ter feito a cada 7 anos. Vocês não fizeram, então eu vou mandar vocês para uma outra terra. E a minha terra vai ter esse Shabbat sim. Versículo 36. E sobre os que de vós ficarem vivos, eu enviarei um pavor tão grande ao seu coração nas terras dos seus inimigos, que ao som de uma folha que se mover, os perseguirá. E eles fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. E eles cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não tereis poder algum diante de vossos inimigos, e perecereis entre os pagãos. E a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e também na iniquidade de seus pais eles se definharão. Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim, e também que andaram em oposição a mim, e que eu também tenho andado em oposição a eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos, se então os seus corações incircuncisos se humilharem, e eles aceitarem a punição da sua iniquidade, então eu lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão. Me lembrarei. E me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus Shabates, enquanto estiver desolada sem eles. E eles aceitarão a punição da sua iniquidade, mesmo porque eles desprezaram os meus juízos e porque a sua alma abominou os meus estatutos. Então aqui Deus já tinha deixado uma forma deles se consertarem. Então, vocês vão ver isso quando nós estivermos lendo o livro dos profetas maiores e menores. Dê atenção nisso, por favor. Eu vou falando que já vai ficando na sua mente. Vocês vão ver tudo isso acontecer. O povo vai ser perseguido por causa do pecado. Vai chegar um momento em que eles serão entregues à Babilônia. Lá na Babilônia vocês vão ver que um sacerdote, ele vai ler as leis e ele vai encontrar isso aqui escrito, onde diz: se o meu povo se humilhar, se arrepender, se o povo aceitar a punição, se o povo entender isso que nós estamos passando é por causa dos pecados dos nossos pais, é por causa dos nossos pecados. O texto diz: se o povo confessar, se o povo aceitar a punição, entender, Deus, o Senhor está sendo justo conosco, está acontecendo não a injustiça, nos arrependemos, confessamos de todo o nosso coração, então Deus daria uma oportunidade e eles voltariam para a terra deles. Então, um sacerdote encontra os escritos, prega isso para o povo se arrepende e Deus, por misericórdia, manda eles de volta. Isso é um plano do Senhor, é o plano dele, é o plano de reino do nosso Deus.
o plano de reino do nosso Deus estabelecido desde antes da fundação do mundo. Em dois concertos, Velho Concerto, Velho Testamento e Novo Concerto. Deus sempre teve um plano para reinar o seu povo. Todo o plano do Velho Concerto está cumprido. O plano do Novo Concerto, que se chama o Reino de Deus, está em andamento. Já veio até nós, através da pessoa, da obra e do ensino de Cristo, e ele vai se completar em plenitude no fim dos tempos, onde Cristo de fato irá nos reinar em plenitude. Então, tudo se cumpriu do Velho Testamento e tudo que apontava para Cristo foi cumprido e agora nós aguardamos a plenitude desse plano. Versículo 44. E apesar de tudo isso, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei para destruí-los completamente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Então, olha Deus falando, apesar de tudo isso, eu não vou destruir completamente, porque eu tenho um pacto, eu prometi, né, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então, eu vou cumprir. Mas, por causa deles me lembrarei do pacto de seus antepassados, que eu trouxe da terra do Egito perante os olhos dos pagãos, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que o Senhor fez entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Vamos para o capítulo 27, uma pausinha para tomar uma água e dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Vamos ver aqui o que vocês estão falando desse capítulo aqui, 27. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pati Paragano. A desobediência em qualquer tempo nos torna escravo do inimigo. Então, isso também diz no Novo Testamento. Então, você vê que o que é falado no Velho e é repetido, reafirmado no Novo, realmente é vigente para nós. A Bíblia diz, né, que o pecador fica escravo do pecado. Pecar é errar o alvo. Então, quando eu erro o alvo, eu me torno punido por causa daquilo. Qual é o meu alvo? Eu casei. O meu alvo é ser fiel à minha esposa. Então, se eu pecar, se eu errar o alvo, que é ser infiel a ela, então haverá punição. O que eu vou ter como inimigo meu? O que eu vou ter como inimigo meu? A minha moral, a minha fama, a fissura que isso causa em um relacionamento. Eu estarei passivo, né, de misericórdia da minha esposa, se ela quiser ou não. Enfim, eu errei o alvo. Qual é o alvo? Cuidar da minha saúde. Então, quando eu me entrego a um vício, eu vou me tornar escravo daquilo, aquilo vai me tornar o meu inimigo. Vai prejudicar o meu corpo, vai prejudicar o meu pulmão, se eu sou um fumante, vai prejudicar o meu cérebro, se eu mando cocaína para ele. Então, até hoje isso se cumpre. De fato, realmente. Capítulo 27. E o Senhor falou a Moisés dizendo... agora sim, anote aí, o capítulo 27 vai falar lei sobre os votos. Capítulo 27, lei sobre os votos. Anote aí. Lei sobre os votos. 27, lei sobre os votos. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando o homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação. Veja, a gente ainda não lemos juntos a parte que fala sobre votos. Nós vamos ler isso em Números. Vou citar aqui, por exemplo, um voto. O voto de Nazireu. Quem fez o voto de Nazireu? A mãe de Sansão.
Sansão era um nazireu. O que envolve o nazireado? O mais conhecido é: não podia passar navalha no cabelo, mas também tem mais coisas. Não podia beber bebida forte e não podia chegar perto de carne imunda, de nenhum morto. Isso envolve o voto do nazireado. Sansão, ele era um nazireu de Deus. A mãe dele fez esse voto. E existiam outros votos também acerca de pessoas. Por exemplo, Ana, ela foi até o lugar onde de ano em ano o seu marido, Eucana, ia com as suas 2 mulheres apresentar ao Senhor as suas ofertas. Ana não tinha filhos, ela se sentia muito afrontada com aquilo, então ela fez um voto. Ela falou: olha, se o Senhor me der um filho, esse filho será do Senhor, ele vai servir no santuário, no templo. Eu vou oferecer ele ao Senhor, que é o Samuel, Então ela fez um voto. Então, como que funciona esse negócio? Como que funcionava naquela época esse voto acerca de pessoas? Vamos ler aqui. Então, versículo 2: E fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação, avaliação do sacerdote. E a tua avaliação será de um homem da idade de 20 anos até 60 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Já vou explicar isso. Se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for da idade de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos. E a da mulher de 10 ciclos. E se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. E se for da idade de 60 anos e acima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos e a da mulher de 10 ciclos. Mas se ele for mais pobre que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie conforme a habilidade que ele prometeu. O sacerdote o avaliará. Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma lei sobre voto e resgate. Então vamos lá. Ana fez um voto ao Senhor, prometeu dar o filho para Deus. Ana se arrependeu. Era possível resgatá-lo. Como que isso seria avaliado? O sacerdote iria perguntar a idade. Quantos anos tem? Se é de 20 para cima, 50 ciclos tinha que pagar. Tinha que pagar para o templo, para poder resgatar daquele voto que foi feito. De 20 anos para baixo, de 1 mês até 5 anos, tinha uma avaliação. Se é homem, se é mulher, não tem condição de pagar tantos ciclos. Então, o sacerdote iria avaliar o que você prometeu, qual era o serviço que seria feito. Aí o sacerdote ia falar ali um preço. Vocês estão entendendo como que era naquela época? Que é muito sério. Fez um voto, tinha que cumprir. Me arrependi, então vai ter que pagar. Isso acerca de pessoas. Acerca de pessoas. Agora vai falar acerca de animais. Também vai falar aqui sobre casas, campos, se não me engano. Vamos lá. Versículo 9. E se for um animal do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Então, se for um animal, prometeu ao Senhor, é santo. Ele não a alterará, nem a trocará, bom por mal ou mal por bom. Mas se ele trocar animal por animal, tanto que for trocado, como aquele por que se trocou, serão santos. Então não tem essa. Você falou, eu vou oferecer ao Senhor esse boi aqui, ó. Vou oferecer como oferta ao Senhor esse boi. Aí começou a observar o boi e tal,
Nossa, mas esse aqui não está tão bom assim. Então vou oferecer esse outro. Não podia. Você não já tinha prometido esse? Tem que dar. Agora, por que você colocou um outro como avaliação, querendo trocar um pelo outro? Então agora os dois vai ter que ser de Deus. Muito sério, né? É muito sério isso. Versículo 11. E se for algum animal impuro, dos que eles não oferecem em sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Porque tinha tipo de animal que não poderia oferecer, né? Já tinha sido falado lá. Não pode oferecer o coxo, o cego, o com defeito. Mas se ele ofereceu um desses, ainda assim tinha que levar para o sacerdote avaliar. Versículo 12. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte além da tua avaliação. Então, se tiver um resgate, né, vou pagar por isso, então ele vai ainda pagar mais 20%, a quinta parte, além da avaliação do sacerdote. E quando um homem santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, então o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. E se o que santificou resgatar a sua casa, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e será dele. Por isso que a Bíblia fala, não se precipite em fazer voto. Por isso era tão sério essa coisa de voto. Ah, eu vou dedicar essa minha casa ao Senhor. Essa casa agora vai ser do Senhor. É? É do Senhor? Então tá bom. Então agora é dele e acabou. Sai daí, é do sacerdote, é da obra. Vai ser feito o que eles determinarem. Ah, me arrependi, quero resgatar. Ah, quer resgatar? Então o sacerdote vai avaliar. Vale tanto. E ainda tinha que acrescentar 20%. Profundo isso, né? Profundo. Vou deixar para falar um pouco mais para frente sobre essas coisas. Quando a gente estiver falando do óleo da unção, eu vou falar sobre essas coisas aí. Esse negócio de ungir casa, ungir carro, vou falar sobre essas coisas mais para frente. Versículo 16. E se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, ó, agora você vai lembrar de Ananias e Safira, quem conhece a história de Ananias e Safira, ó. E se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. E se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu. Já expliquei sobre o ano do jubileu ontem, né? E isso se abaterá da tua estimativa. E se aquele campo que santificou, o campo de alguma maneira o resgatar, e se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua estimativa e lhe será assegurado. E se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Mas o campo, quando sair no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos da sua possessão, então o sacerdote contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e ele dará a tua avaliação naquele dia como uma coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele a quem foi comprado, aquele a quem a terra pertencia. Enfim, então é o seguinte, dedicou aquele campo ao Senhor, como vai ser feita a avaliação? Um homer, né, um pedaço de terra, produz quanto ali? Quanto de cevada? Produz tanto? Então, por ano daria tanto? Faltam tantos anos ainda para o jubileu, a cada 49 anos tinha perdão de dívida. Então, vamos fazer a soma. Quanto renderia esse campo em 49 anos? Então, você vai ter que pagar tanto por ele para esse campo ser seu de novo. Se não pagar, ele pertence ao sacerdote.
É muito sério fazer um voto, né? Aí Ananias e Safira, lá no Novo Testamento, prometem um campo ao Senhor. Vocês se lembram disso? E o que eles fazem? Se arrependem, aí pega metade do valor, né, do campo e deposita aos pés dos apóstolos. Pedro, revelado pelo Espírito Santo, olha e fala: olha, vocês venderam o campo por tanto? Aí ele, sim, foi por tanto. Mentiu ao Espírito Santo, né? Caiu morto. Aí a mulher chega, acontece a mesma coisa. E Pedro falou assim: para que isso? Por que mentiu? O campo era seu. Não precisava ter prometido nada. E outra coisa, se arrependeu? Tinha a lei que dizia que poderia ser feito um resgate. Poderia ter resgatado o campo. E como eles estavam ali no começo da nova aliança, né, do ensino da nova aliança, ele poderia ter chegado a Pedro e falado: Pedro, como é que a gente pode resolver essa questão aí? Prometi um campo, mas me arrependi, eu vi que não vai dar, vou precisar do valor. E na nova aliança ele estaria perdoado daquilo? Não precisaria? Não precisaria. Isso foi descontinuado, essas leis foram descontinuadas por Cristo, né? Então, é só para você ver a seriedade de votos daquela época, como era feito o resgate, e que isso também aumente o temor no nosso coração, né? No nosso coração, porque até hoje nós podemos fazer votos ao Senhor. Voto no sentido de palavra, tá? Não é voto no sentido de comprar a bênção, não. Mas cuidado com os votos, cuidado com se precipitar, com promessas que fica fazendo para Deus. Muito cuidado. Bom, versículo 25. E toda a tua avaliação será conforme o ciclo do santuário, de 20 geras será o ciclo. Somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nem o homem o santificará, seja boi ou ovelha, ele já é do Senhor. Já é do Senhor, né? O primogênito já era, não tinha como, prometeu que já era de Deus. Versículo 27. E se for um animal impuro, então ele o resgatará, de acordo com a tua avaliação, e acrescentará a quinta parte. Ou se não for resgatado, então deverá ser vendido de acordo com a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor, de tudo o que ele tem, tanto de um homem como de um animal ou do campo, de sua possessão, se venderá ou se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada do que for consagrado do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. E todos os dízimos, olha só, para a gente finalizar a leitura de hoje. E todos os dízimos da terra, todos os dízimos da terra, veja o texto, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar dos seus dízimos, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Ele não procurará entre bom ou mal, nem tocará. E se ele o trocar, então, tanto ele como o trocado serão santos e não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel, no Monte Sinai. Ponto. A leitura acaba aqui, você já está liberado para seguir o seu dia. Mas vou responder algumas perguntas, vou olhar os comentários e vou falar algo aqui agora sobre dízimo. Vamos lá. O que diz o texto? Lê o texto aí. E acerca dos dízimos, fala aqui um pouquinho antes também, né? Veja aí. Versículo 30. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor. E acerca dos dízimos do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Olhe para cá. Dê atenção. Acerca dos dízimos, aqui fica claro o seguinte. Durante todo o Velho Testamento, nós vemos a importância dos dízimos para prover o alimento necessário e para o funcionamento diário do tabernáculo do templo. Diariamente, nós vamos ler isso no livro de Números, o sacerdote tinha que apresentar sacrifício,
quer seja por alguém que chegasse ali para dar na hora um animal ou não. Todo dia ele tinha que apresentar sacrifício de manhã e à tarde. O altar sempre tinha que estar queimando o sacrifício. E de onde que vinham esses animais para eles sacrificarem? Para os sacerdotes sacrificarem? E a alimentação dos sacerdotes, da sua família, da tribo? E como que ajudariam os órfãos, as viúvas, os estrangeiros? Então fica claro aqui que o amparo, o serviço social era oriundo, né, daquilo que o povo apresentava como dízimos e ofertas. Isso está claro. Mas agora vamos falar uma coisa aqui. Você leu o texto? Vamos ler de novo. E todos os dízimos da terra, semente, fruto e árvore. E acerca dos dízimos do gado, do rebanho, tal, serão do Senhor. Fica claro aqui que esses dízimos eram do fruto da terra e o fruto da agricultura. A gente não vê dinheiro entrando aqui. Pode chocar, pode explodir a mente, porque isso é sério. A gente não vê entrando aqui o dinheiro. Ah, pastor, mas naquela época não tinha dinheiro. Como assim? Você não está lendo a Bíblia? E os ciclos de prata que servia como dinheiro? A gente acabou de ler aqui. Olha, se tiver um resgate, vai ter que pegar 50 ciclos de prata. Naquela época já existia moeda corrente, existia o ciclo de prata e outros tipos de moeda de troca, mas você não vê em tempo algum falando que tinha que trazer o dízimo daquele dinheiro. Você não vê, leia na Bíblia, você vai ver. E aí? Como é que fica agora? Deixa eu ver os comentários de vocês. Vou falar mais sobre dízimos, tá? Mais pra frente vai ter outras leituras, mas é só para já começar a ir mexendo aí na sua mente. Só para já ir mexendo aí na sua mente. Ixi, esse comentário do Jean, não vou nem colocar, Jean. Que aí vai ligar a instituição e essa leitura não tem. Mas tá ótimo, tá excelente. O que eu não falar na leitura, vocês podem falar nos comentários aí. Mas eu não quero aliar a instituição nenhuma, tá? É a leitura da Bíblia e vocês mesmos já vão entendendo. Vocês mesmos já vão entendendo aí. Bom, concluímos o livro de Levítico, né? A parte Paragano está falando aqui, primeira vez que consegui compreender o livro de Levítico. Louvado seja Deus pela vida do pastor antes, amém. E pela vida de vocês também. E com toda a sua responsabilidade deixa eu ver que cortou aqui. E dedicação. Amém. Amém. Graças a Deus. A Ieda colocou aqui, interessante isso. É que a gente ainda não leu isso. Você está quebrando a regra, Ieda. Mas tudo bem. Faz parte. Tem a ver com o que a gente está falando hoje. Já li onde diz, quando o caminho te for longe, vende e traz o dinheiro. Nesse sentido, sim. Mas veja que não era dinheiro, né? Porque assim, as pessoas tinham que pegar os animais e os cestos cheios das primícias do primeiro fruto e o dízimo e levar até o tabernáculo. Aí tem um texto que diz, a gente ainda vai ler isso junto. Quando o caminho for muito longe, o que você faz? Você vende, olha o que diz o texto, Ieda. Você vende lá, por exemplo, eu estou aqui em Aracaju. Vamos supor que tem alguém que ainda fosse na época da lei. E você mora lá em Itabaiana. E você vai trazer aqui. Então o que você faz? Você venderia lá em Itabaiana. Você pegaria o dinheiro, você traria o dinheiro, mas você não me daria o dinheiro. O texto diz que chegando lá você teria que comprar o mesmo que você vendeu lá. É de explodir a mente. Não era em dinheiro. Você venderia lá, sim. Aí você traria o dinheiro e na terra onde estava o tabernáculo, você compraria tudo de novo, a mesma quantidade de animais e de alimentos, para poder entregar e comer também a parte que lhe cabe. Porque ainda tinha isso, tá? Ainda tinha a parte que as pessoas comiam também. A gente vai ler isso junto, vocês vão ver. É muito diferente do que as pessoas vivem hoje. É muito diferente, gente. É muito diferente. Querer pegar esse princípio do dízimo aí para fazer como fazem hoje é muito diferente. Como que entra dízimo
na nova aliança. Como que isso funciona na nova aliança? A gente vai falar sobre isso ainda. Nós vamos ler juntos o livro dos apóstolos, dos pais da igreja, e vocês vão ver como isso funciona. Tá bom? Bom, maravilha, né? Então coloque aí, graças a Deus, concluímos mais um livro. Coloque aí, faça uma declaração. Graças a Deus, coloque aí mais um livro concluído e a gente encerra o nosso encontro de hoje. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ó, Aracaju Consórcio, não sei quem é essa pessoa, mas colocou aqui, é de Aracaju, né? E Malaquias 3:10, Malaquias 3:10 não lemos ainda, a gente vai ler. Mas Malaquias 3:10 fala: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. O que é mantimento? Mantimento é dinheiro? O que é mantimento? Mantimento, meu irmão, não era dinheiro. Onde entra o dinheiro, então? No Novo Testamento fala. Aí a gente vai falar sobre dinheiro lá. Aqui não era dessa forma. Tá certo? Se prepara que o ano está só começando. Só começando. A gente está só começando. Tem muita coisa boa por aí. Quem quiser também vai ser convidado para estudar com profundidade. Quem quiser se aprofundar nos assuntos. Enfim, a gente tem muita coisa ainda para conversar durante esse ano, tá bom? Um abraço de fé, de força. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, derrame graça sobre nossa vida em tempos tão difíceis que temos vivido. Mas o Senhor é conosco. Ele é conosco. Vou encerrar deixando aqui para vocês a imagem da Bíblia que eu uso. Ainda tem gente adquirindo, muito bom. E quem adquire essa Bíblia também patrocina o nosso clube, nos ajuda, tá? Se você ainda não tem essa Bíblia e quiser para você fazer as suas anotações, é só você clicar no link que aparece para você neste exato momento. Vou colocar aí na tela, nos comentários, aliás, para que você possa, se você quiser, adquirir a sua Bíblia. Quem está acompanhando a gravação em outro horário, vai aparecer também nos comentários para você. Tá bom? Pronto, coloquei aí e vou fixar. Vai ficar com um azul aí no primeiro comentário de vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe.